No ano de 2010, o Brasil conhecia o ET Bilu, que trazia uma mensagem para toda a humanidade. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. A frase e as imagens do suposto ser, captadas em um ambiente escuro, viralizaram rapidamente, transformando-se em um meme e ícone da cultura pop brasileira. Mas ao contrário do ET Bilu, casos de avistamentos de objetos voadores não identificados são um assunto sério, muito debatido e estudado não só no Brasil, como em diversos países do mundo. E no vídeo de hoje separei um dos casos mais impressionantes que ocorreram aqui no Brasil e que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Então acomode-se que o vídeo vai começar. Sérgio Mota da Silva, um controlador de voo, chegou para trabalhar no dia 19 de maio de 1986 no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, sem imaginar que seu plantão naquela noite entraria para a história da ufologia como a Noite Oficial dos OVNIs. Naquela segunda-feira à noite, pelo menos 21 objetos voadores não identificados foram avistados por dezenas de testemunhas, entre civis e militares, em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Alguns desses objetos teriam até 100 metros de diâmetro. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Em Guaratinguetá, o avistamento foi coletivo. Quem relata é o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. E inclusive tem um fato aí bem relevante que fala a respeito de um avistamento coletivo na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá, onde mais de 2.000 pessoas, ou seja, militares da escola, sargentos, oficiais, viram o fenômeno naquela noite de 19 de maio de 86 e houve um blackout na instalação militar. Mas não parou por aí. Os OVNIs não apareceram somente para os olhos das testemunhas. Esses objetos também foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo. Em outras palavras, eram objetos sólidos. Diante da iminente ameaça ao espaço aéreo brasileiro, 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionadas pelo Centro de Operações da Defesa Aérea para interceptar os supostos invasores. Os pilotos relataram que os pontos multicoloridos conseguiram realizar manobras impressionantes, como pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague, fazer curvas em ângulos retos, mudar de cor, trajetória e altitude, além de atingir velocidades de até 15 vezes a do som. Da torre de controle, Sérgio Mota afirma: o número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21. Às vezes, os pilotos tinham contato visual com os alvos, mas os radares não registravam nada. Em outras ocasiões, os radares captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam vê-los. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos confirmados simultaneamente. Os demais foram descartados, contou Sérgio Mota. Agora, vamos conhecer o início da Noite Oficial dos OVNIs. Por volta das 20 horas, o controlador de tráfego Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703 da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino ao Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma luz estranha, semelhante a um farol parada no céu. Sem saber a origem daquela luz, ele ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. A resposta foi negativa. Enquanto Sérgio conversava com a outra torre, o objeto desapareceu e pouco depois voltou a aparecer, com um brilho ainda mais intenso. Sérgio então pegou um binóculo para observá-lo melhor. O objeto era cintilante e multicolorido. O controlador então tentou uma comunicação com os objetos, reduzindo a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nesse momento, os artefatos se aproximaram, mas quando ele aumentou o brilho, eles se afastaram. Se estavam tentando interagir comigo, não sei. O que sei é que se comportaram de modo inteligente, contou Sérgio Mota. Naquela noite, pelo menos 3 aeronaves registraram avistamentos incomuns. A primeira delas foi um bandeirante da TAM, que fazia a rota Londrina-São Paulo. O piloto chegou a comunicar ao Centro de Controle de Área de Brasília que um objeto parecia estar se aproximando dele em rota de colisão.
Pouco depois, um voo da Transbrasil também reportou ter visto um UFO, enquanto sobrevoava a região de Araxá, em Minas Gerais. Esse avião fazia o trajeto entre Guarulhos e Brasília. O terceiro caso envolveu um bimotor Xingu, prefixo PT-MBZ, que retornava de Brasília para São José dos Campos. A bordo estavam o coronel Osiris Silva e seu copiloto Alcir Pereira da Silva, voltando de uma reunião com o então presidente José Sarney. Às 21 horas, o controlador de voo Sérgio entrou em contato com o Xingu e perguntou ao piloto se ele havia visto algo estranho no céu. Pelo radar, o controlador tinha detectado 3 UFOs sobre São José dos Campos. Osiris Silva, que pilotava o avião, informou ao controlador Sérgio Mota que tentaria fazer uma manobra de aproximação do alvo, descrito como ponto luminoso e bem enorme. Osiris ouviu de Alcir visivelmente apavorado. Todo mundo que tenta perseguir um negócio desses acaba desaparecendo, sabia? Mas dessa vez quem desapareceu, para o alívio do copiloto, foi a luz misteriosa, que sumiu assim que o piloto começou a manobrar a aeronave. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse... No dia seguinte, Osiris Silva tomou posse como novo presidente da Petrobras. Na coletiva de imprensa, nenhum jornalista lembrou de perguntar algo sobre petróleo. Todos queriam saber apenas sobre discos voadores. Na época, Osiris Silva foi procurado pela reportagem, mas não quis comentar o episódio. Quem também estava de plantão naquela noite era o repórter fotográfico Adenir Brito. Por volta das 21 horas, ele atendeu uma ligação na redação do extinto Vale Paraibano. "Tem um disco voador sobre o jornal", disse uma voz masculina. Brito imaginou que fosse um trote, mas na dúvida, ele e a repórter Yara de Carvalho resolveram investigar. No pátio do jornal, eles avistaram luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Segurando uma câmera Nikon, Adenir Brito tirou algumas fotografias. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados do ufólogo americano James J. Hurtak, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. O ufólogo explicou que o material seria analisado pela NASA, a agência espacial norte-americana, e quase 40 anos se passaram e o material nunca foi devolvido. O ufólogo James Hurtak chegou à conclusão de que aqueles objetos tinham vindo do espaço sideral e estavam monitorando instalações militares e industriais do Brasil. A dúvida que fica, pelo menos para mim, é por que as fotos não foram devolvidas ao governo brasileiro, ou se foram, por que não foram divulgadas. Como eu disse antes, a aparição desses OVNIs representava um risco de desastre aéreo iminente. Os tais objetos, além da intensa luminosidade, eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Para agravar a situação, sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa aérea, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos, e a Academia da Força Aérea, em Pirassununga. Por esses e outros fatores, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, foi notificado imediatamente sobre o que estava acontecendo. Dali a instantes, 3 caças da FAB, 2 F-5 e um Mirage entraram em ação. O primeiro caça, um F-5 prefixo FAB 4848, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, decolou da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, às 22 horas e 34 minutos. O segundo caça, um Mirage F-103 prefixo 4913, comandado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, partiu da base aérea de Anápolis, Goiás, às 22h48. O terceiro caça, outro F-5, prefixo FAB 4849, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, decolou também da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, às 22 horas e 50 minutos. Todos receberam a mesma missão: interceptação não agressiva. Embora estivessem equipados com armamento pesado, eles deveriam tentar uma aproximação pacífica, porém não conseguiram. Sempre que os caças tentavam se aproximar dos alvos, os objetos desapareciam da vista dos pilotos e das telas dos radares, reaparecendo pouco tempo depois em outros locais. De início ele estava se deslocando da direita para a esquerda, e a partir do momento que eu aproei aquele ponto de luz, ele parou esse deslocamento e começou a deslocar no mesmo sentido que o meu avião, no sentido oposto ao meu avião. Então o que aconteceu nesse instante, que ele estava um pouco mais baixo, ok? Eu tive que descer para colocá-lo no mesmo nível que o meu avião. E a partir daí, então, ele começou a se deslocar no sentido vertical, ou seja, começou a subir, ok? Nesse instante, quando eu tinha um contato visual, eu liguei meu radar de bordo.
eu obtive um contato radar realmente na minha frente a 10, 12 milhas, precisamente 12 milhas, 24 quilômetros. E esse ponto de luz ele se deslocou até 33 mil pés, que dá uma faixa de 10 quilômetros. Segundo o jornalista e ufólogo Ademar José Givaerd, editor da revista UFO, tudo ali foi muito curioso e inusitado. Desde o tamanho dos objetos, o maior deles, provavelmente a nave-mãe da frota, tinha cerca de 11 km de extensão, até sua tecnologia, que era imensamente superior à nossa. Em nenhum momento eles tentaram nos atacar, apenas brincaram de gato e rato conosco. Mesmo assim, os pilotos foram orientados a acionar o chamado modo rojão. Isso significava manobrar as aeronaves com as luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativado. O ufólogo Marco Antônio Petiti relatou que, ao longo de 20 anos, entrevistou militares de alta patente que lhe contaram coisas bem interessantes. Uma delas foi de que no Brasil não se dispara contra OVNIs porque não representam ameaça e ninguém sabe como reagiriam se fossem atacados. Diferente do que é divulgado oficialmente, eles sabem muito bem com o que estão lidando, afirmou Marco Antônio Petiti. Um dos operadores do Centro de Operações Militares chegou a levantar a hipótese de que os artefatos observados pelo tenente Marinho fossem, na verdade, aeronaves de espionagem. Em relatório, o piloto solicitou que fosse averiguado se havia algum porta-aviões estrangeiro no litoral brasileiro, e nada foi encontrado. Enquanto isso, o capitão Jordão realizava buscas visuais na região de São José dos Campos, quando, às 22h59, foi informado pelo controlador de voo, Sargento Nelson, de que havia numerosos tráfegos a 6 horas de sua aeronave, e no jargão militar, isso significa que os alvos estavam voando atrás dele. Nós observamos no nosso radar que houve a formação de diversos ecos à sua cauda, em torno de 6 ou 7 ecos à esquerda e à direita da aeronave. Isso pode-se dizer que esse F-5 foi perseguido? Poderia dizer que ele foi perseguido porque durante um certo período de tempo, esses ecos acompanharam esse F-5. Já em Goiás, o capitão Viriato continuava sua missão. Às 23h09, surgiu em seu radar um sinal não identificado a apenas 22 km de distância. Ele imediatamente enquadrou o alvo e se preparou para disparar. Seu Mirage atingiu o Mach 1.3, algo em torno de 1.600 km por hora. Quando estava a apenas 9 km do objeto, algo extraordinário aconteceu. O artefato acelerou bruscamente, atingindo uma velocidade calculada em Mach 15. Cerca de 18.300 km por hora. O senhor acredita em objetos voadores não identificados? Se eu acredito em objetos voadores não identificados, eu acredito que, particularmente, deve existir alguma coisa além do que a gente conhece. É só isso que eu posso afirmar. Se são objetos voadores não identificados, eu não posso afirmar. No dia 23 de maio de 1986, às 16h30, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva para comunicar à imprensa que 5 caças da FAB haviam perseguido 21 OVNIs. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Ao final da coletiva, que contou com a presença dos 5 pilotos da FAB e dos controladores de voo que estavam de plantão, o ministro declarou que o episódio seria investigado e que em 30 dias divulgaria um dossiê completo. Mas apenas 23 anos depois, em 25 de setembro de 2009, um relatório oficial foi liberado, assinado pelo interino do Comando da Aeronáutica, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, e datado de 2 de junho de 1986. O documento dizia: como conclusão dos fatos observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, bem como voar em formação, não sendo forçosamente tripulados.
Apesar disso, em geral, os relatos continuam inconclusivos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite de 19 de maio de 1986. A aeronáutica, em nota oficial, afirmou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional e que não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer sobre esses fenômenos. Hoje, o acervo sobre OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional, com mais de 743 ocorrências registradas, perdendo apenas para os relatórios da ditadura militar. O material cobre 64 anos de registros, indo de 1952, quando 2 repórteres da revista O Cruzeiro avistaram um OVNI na Barra da Tijuca, até 2016, quando um piloto da FAB relatou outro avistamento. Muitos ufólogos, no entanto, creio que a maioria, acreditam que nem todos os arquivos foram realmente liberados, deixando no ar a suspeita de que ainda existam casos mantidos em sigilo pelo governo. Ao que tudo indica, a verdade continua lá fora. A Noite Oficial dos OVNIs continua sendo um dos mais importantes casos da ufologia mundial. É o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta. E se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva e comente outros temas para me trazer aqui pro canal. E que também leia a descrição desse vídeo, que tem algumas informações importantes. É isso, até o próximo vídeo.